Tudo bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado visto no dia 6 de julho de 2026. Eu sou o professor Securado, professor titular da FEA USP, aposentado, e ainda professor titular da FEA PUC de São Paulo. Bom, eu preparei aqui hoje essa tabelinha que vocês estão vendo aqui, que são a inflação dos últimos 20 anos do Brasil e dos Estados Unidos. Tá? Vocês olharem aqui no Brasil, aqui é 2006, 20 anos, até 2025, que foi o ano passado. Nós estamos na fase de 3, vai para 4, vai para 5, 4, 5, 5, 5, 6. Aqui, veja, 2015 tem um 10. Isso aqui é um efeito que começou em 2013, aumentou com 2014. 2013 teve uma série de manifestações, o governo Dilma não estava dando certo, as coisas não estavam se adaptando, a economia estava ficando pesada, houve uma série de manifestações que foi levar ao impeachment da Dilma. Esse efeito na economia acaba gerando uma inflação aqui em 2015 na faixa de 10%. Aí depois vai voltando ao normal, volta a 6, 2, 3, 4, 4. Aqui tem um 10, olha, 2021. 2021 é efeito Covid. Certo? Quer dizer, você tem um efeito Covid que cria uma série de problemas, uma desorganização da economia. Nós fomos obrigados a fazer o quê? A emitir, né? Vamos dar um dinheiro para todo mundo, né? Vai ficar em casa, você ganhar algum dinheiro para viver. Isso acaba gerando um processo inflacionário que, para nós, no nosso caso, em 2021 vai se manifestar com uma inflação alta. Aí volta para o 5, 4, 4,26, que foi o ano passado, 2025. 2026, né? Qual a projeção disso aqui? Está indo para o 5,4. Em 5,4, dá uma olhada, não é uma coisa assim, não é uma coisa muito maluca, 5,4. Tá certo? Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, fui tirar uma média de qual foi a inflação média dos últimos 20 anos. Sabe, para não ser desagradável, eu tirei o ano da Covid aqui, ó. Isso aqui, eu tirei. Então, ao invés de pegar 20 dados, porque está muito diferente, né? Foi um ano muito diferente. Eu peguei e tirei esse ano da Covid. A média ficou em 5,28, com um desvio de 1,7. Quer dizer, você pegar a média e jogar 1,7 para cima e 1,7 para baixo, você vai dizer que a inflação não é uma inflação no número de 6,98 e 2,58. Claro, então essa seria a faixa eleitoral, uma faixa bem grande, né? Quer dizer, o país é assim mesmo, é um país que tem uma faixa de inflação alta. Agora eu fiz uma outra coisa, eu também tirei esse ano aqui, ó. Tá? Por quê? Porque foi um ano típico. É um ano que teve aquele efeito pós-impeachment da Dilma e tal, aí melhora, né? Então, bem, com 18 dados, tirando o efeito Covid e o efeito Dilma, a média vai para 4,98 com um desvio de 1,11. Então, a nossa inflação, quer dizer, se eu somar aqui para cima 1,1, né, tirar para baixo 1,1, vai ficar entre 3,87, que é quase 4, né? E 6. Quer dizer, nós temos uma inflação que é entre 4 e 6, tá certo? Agora fica uma coisa mais razoável, né? Explica melhor, né? Tá certo? Bom, aí eu fui ver a economia americana. Tá? Como é que é a inflação na economia americana? Está aqui os dados da economia americana. Então, veja, em 2006, 3,2, 2,9, 3,8. Aqui tem um ponto meio, né? Uma deflação. Tá? Era maravilhosa em 2009, deflação. 2008 foi aquele ano da crise, né? Certo? Teve uma puta crise na economia americana, todo mundo segurou o dinheiro. Lembram disso? Então, aconteceu o quê? Todo o dinheiro do mundo acabou indo para os Estados Unidos, então criou uma grande liquidez. Então, no ano seguinte, aquela liquidez, aquele dinheiro
todo mundo aplicava qualquer preço, qualquer valor. Conclusão, né? Ninguém queria comprar nada, houve uma deflação no ano seguinte. Bom, é um ano atípico. Né? Aqui em 2008 é aquela crise, né? No mercado imobiliário americano, né? Certo? Então, nesse ano houve uma deflação. Mas, no geral, vocês dão uma aumentadinha, aí fica essa faixa de 1,6. Esse também foi um ano diferente lá, mas continua agora. Aqui esse ano, aqui, olha, 8%, é efeito da Covid. O efeito da Covid para eles foi mais forte um ano depois do nosso, 2022. Quando a Covid estava acabando, tá certo? Aqui deu uma porrada na inflação americana. Tá? Bom, aí que eu fiz? Fiz alguma coisa, fui lá e calculei. Eu tirei esse dado aqui de 2022, então o efeito Covid de 2022 eu tirei e cheguei numa média de 2,2 e um desvio de 1,22. Quer dizer, se eu somar aqui mais 1,22 para cima, 1,22 para cima, e tirar 1,22, fica entre 1,07 e 3,51. Você dá uma olhada, isso aqui está entre mais ou menos 3,5% e 1%, né? Tá certo? Bom, muito bem. Aí eu comecei a pensar, qual a meta da inflação americana? Bom, deve ser um número aqui no meio, concorda? Bem, 3 mais 1 dá 4, né? 4 dividido por 2, 2. Pô, boa ideia. A inflação dos Estados Unidos é 2%. Interessante. Razoável, né? Razoável. Aí eu cheguei aqui para o Brasil. Nem vou examinar aqui, certo? Que está muito longe. Aqui está quase no 7, aqui está quase no 2,58, seria 3, né? Certo? Está muito longe, né? Vamos pegar uma coisa mais bonitinha aqui, certo? Mas assim, razoável. Bom, 6 mais 4 dá 10. Dividido por 2, 5. 5%. Muito bem, então a média aqui é mais ou menos 5. Qual a meta no Brasil? Qual a meta da inflação no Brasil? 3% ao ano. De onde tiraram isso? Eu não consigo entender. Aí sentou e achou que era um bom número. Bom, tá bom. Se você fala assim, a meta é 3% ao ano, porque é o número que a gente gostaria que desse. Legal. Mas será que a economia tem condição de dar esses 3% ao ano? Não, mas é só para a gente ter uma ideia. Tá bom, então a gente pega e joga mais 1,5 para cima, né? Mais 1,5, então fica entre 4,5 e joga 1,5 para baixo, né? Então fica, né? 3 menos 1,5 fica 1,5, então fica entre 4,5 e 1,5. Bom, mas peraí. Por quê? 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então veja, eu acho que um dos primeiros problemas que nós temos é esse. Você tem uma meta de 3, né? Eu tenho uma meta de 3%. Se eu estou com uma Selic, que começou em 15, foi para 14,75, foi para 14,50. E agora tem 14,25, tá certo? Se eu quero uma meta de 3, se eu tenho uma meta de inflação, meta de 3% ao ano, e a previsão, essa daqui, né? A faixa de 5,4, veja, de 14,25 para 5,4 não dá para baixar a taxa Selic. Por
Porque a inflação está muito alta em relação ao que eu quero que ela seja quanto? Que seja 3. Tá certo? Conclusão, a perspectiva de cair isso aqui é relativamente baixa. Pode cair a 14, depois mais 14, mais 0,25, para chegar a 13,75. Não dá para cair mais que isso. Com uma inflação de 5,4, 5, 4 para 7 são 3, e 5 para 3 são 8,35. Então, nós estamos com 8,35 de juros reais. Se é que vai chegar a isso, né? Certo? Então, eu acho que é um primeiro grande problema. Quer dizer, como é que a gente define essa meta de inflação de 3%? Eu acho que precisaríamos sentar para o Central, para o pessoal lá do Comitê de Política Monetária, Finanças Centrais, e ver qual é o número que justifica uma meta de inflação. Tá bom? Então, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, que eu ainda não estou conformando com essa meta de 3% ao ano. Só acho que o país é um país para uma meta de uns 4%, 4 mais ou menos 1, ou seja, entre 3 e 5, tá? Um processo inflacionário razoável. Se a meta americana é 2, uma economia muito mais do que estabilizada, como é que a nossa meta pode ser 3? A diferença não me parece, em termos de tamanho de economia e em termos de movimentação da economia, uma diferença muito pequena, de 2 para 3. De 2 para 4, 4,5 de meta. Enfim, eu acho que precisava mexer na nossa meta inflacionária para a gente ter um pouco mais de tranquilidade em relação às expectativas que a gente pode ter de processo inflacionário no Brasil. Tá bom? É isso aí. Boa semana, bom feriado, né? E desculpa o vexame de ontem, né? E, infelizmente, o Brasil, né, não passou para a próxima fase da Copa. Tá bom? Boa semana aí.